Graça e paz, meus irmãos. Bom estar reunido com o povo de Deus na presença do Senhor, adorando o nome do Senhor. E nesse instante do culto nós paramos para ouvir a voz do Senhor. E quando nós lemos a Bíblia e o texto bíblico exposto, nós cremos que estamos ouvindo a voz do Senhor. Por isso eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Eu gostaria de ler junto com vocês os versículos de 1 a 6. Evangelho de João, capítulo 4, versos de 1 a 6. E antes de mesmo ler o texto, eu gostaria que você pensasse consigo mesmo, ou fazendo a sua reflexão, quais são as prioridades de uma pessoa bem-sucedida? Alguém de sucesso. O que ele traz como prioridade? E essa linguagem ela é bem atual, porque nós temos muita gente falando sobre isso na internet. Segredos para o sucesso, prioridades para o sucesso. Eu gostaria de olhar para esses versículos, olhar para a pessoa do nosso Salvador Jesus, e que pudéssemos aprender com ele a respeito das prioridades de um cristão. O texto diz que quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Feche os seus olhos e vamos mais uma vez orar ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai, por tua bondade, por tua misericórdia, por tua graça que nos sustenta, tua graça que nos abençoa abundantemente. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por termos do Senhor a consciência de quem Tu és. Obrigado porque o Senhor não nos abandona a nossos próprios cuidados, nem a nossa própria vontade. Obrigado porque o Teu Espírito em nós, Senhor, tem sido a razão, a direção da nossa santificação e do nosso viver. Nessa hora que nós lemos a Tua palavra, nós almejamos, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Teu Espírito conduza o nosso entendimento, os nossos sentimentos, a nossa vontade a se submeter à Tua palavra, que haja em nós interesse por abandonar as nossas velhas práticas, mortificar o nosso velho homem e nos revestirmos de um novo, à semelhança do Teu Filho Jesus, a fim de que Ele seja, como diz a Tua palavra, o primogênito entre muitos irmãos, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado. Fala conosco, Senhor, manifesta a Tua glória, a Tua salvação, em nome de Jesus. Amém. João, ele está escrevendo um evangelho comprometido com a exposição de uma pessoa que já havia vivido, já havia realizado os seus feitos, já havia sido sacrificado, já havia ressuscitado e subido aos céus. João fala no seu evangelho de um homem bem-sucedido, Jesus, o qual ele defende no seu escrito que ele é o Cristo, o Filho de Deus, e ele deseja que as pessoas que leiam o seu evangelho, sabendo disso, creiam e tenham a vida eterna. É interessante que quando nós olhamos para o evangelho de João, nós vemos Jesus, um homem que está sendo defendido que é o próprio Deus, o próprio Cristo, como João faz desde o começo da sua carta, do seu evangelho. E não somente isso, nós vamos ver Jesus superando muitas dificuldades durante toda a sua trajetória, e João registra isso, a oposição de seus patrícios, a inconstância dos seus discípulos em alguns momentos, a sua própria família, mas não somente dificuldades. Jesus lidou também com outras situações, que aparentemente não pareciam difíceis, mas que se ele não tivesse cuidado de seu coração, ele poderia facilmente ter perdido o foco da sua missão, da sua vocação e do seu ministério. Jesus teve que lidar com a
popularidade, como nós vimos no final do capítulo 2, quando as pessoas ficavam maravilhadas com o que ele fazia e dizia crer nele. E o texto do capítulo 2 termina dizendo isso, que ele não se confiava àquelas pessoas porque ele lhes conhecia o coração. Jesus teve que lidar com a popularidade, com a aclamação das pessoas, a cada vez que ele manifestava a sua glória através de um sinal, fazia um milagre. As pessoas o aclamavam, ou desejavam aclamá-lo, como no capítulo 6 de João. As pessoas tentam aclamá-lo rei, e ele tem que lidar com essas situações como um fator complicador, como uma dificuldade no seu ministério. Nós vemos Jesus lidar com a fama, por exemplo. E se espalhava a fama de Jesus a largos passos, e ele dizia: não conte a ninguém o que eu estou fazendo. Por que Jesus desejava não se entregar a essa fama e a essa popularidade? Nós vimos no capítulo 3 que depois que Jesus realizou esses muitos sinais no templo em Jerusalém, ele teve um momento pessoal e a sós com um judeu, um homem muito bem afamado, de boa reputação, um homem de alta classe, como nós vamos ver no início do capítulo 3. E aquele homem prefigurava todos os judeus e a necessidade que tornava todo ser humano igual. Todos precisam de igual modo nascer de novo. Todos precisam de igual modo crer em Jesus para ter a vida eterna. E assim nós terminamos o capítulo 3, vendo João insistir nisso com os seus discípulos. João Batista testemunha perseverantemente até o fim, até ser preso, por volta do ano 27, quando João Batista, ou João o Evangelista, faz questão de registrar isso, no capítulo 3, versículo 24, quando João testemunha de Jesus antes de ter sido encarcerado. Agora nós chegamos ao capítulo 4, um capítulo emblemático também no Evangelho de João, porque quando nós lemos João 4, imediatamente a sua mente se reporta à mulher samaritana. Imediatamente, você nem lembra dos versículos iniciais que nós acabamos de ler, porque vem à sua mente, é um diálogo meio desconexo entre Jesus e uma mulher samaritana, que nós sabemos ou julgamos que era uma mulher, o texto mesmo nos diz que era uma mulher que tinha muitos maridos, e o que ela estava agora não era o seu marido. Então, é a personagem marcante do capítulo 4, é o diálogo marcante. Mas tu para perceber que o capítulo 4 é um contraste de personalidades. No capítulo 3 nós temos um homem de boa reputação, judeu. No capítulo 4 nós temos uma mulher de má reputação e samaritana. O Evangelho chegando aos samaritanos. Deus sendo glorificado entre os samaritanos. Mas antes de entrar nesse diálogo que as pessoas do evangelho social hoje destacam para tirar Jesus do foco da sua missão, nós vemos esse diálogo ser introduzido por um parágrafo que nós muitas vezes não paramos para prestar atenção no que vem sendo dito. Porque as mesmas informações que chegaram para João Batista, e foi um desafio e um conflito que João responde, vamos dizer, de letra, essas mesmas informações chegam a Jesus. E como Jesus reage à popularidade, à aclamação, à fama? Como Jesus reage diante daquelas muitas notícias dos seus feitos, do seu evangelho? Será que ele não queria que as pessoas ouvissem o evangelho? Por que Jesus fugia das situações? Olhando para o capítulo 4, o evangelho que tem esse propósito, ele foi escrito no final do primeiro século, com o propósito de combater aquela mentalidade de que Jesus era um falso homem, uma aparência de homem, ou um holograma andando no meio das pessoas, de que Jesus não tinha se encarnado, porque a matéria é má. João está escrevendo o Evangelho para mostrar Jesus um homem e Deus ao mesmo tempo. E nesse Evangelho nós vamos ver essas ações selecionadas de Jesus por João para mostrar com clareza quem é Jesus Cristo, como ele viveu e realizou sua missão. Ele realizou uma obra perfeita, uma obra de redenção, mas o seu testemunho também é modelo para nós. E João faz questão de mostrar como o homem Jesus andou, viveu, e nesse trechinho especificamente, ele mostra um Jesus que estava cansado como homem. Mas o que é interessante ainda é que, olhando para Jesus, nós aprendemos também
como um filho de Deus deve viver neste mundo. E não é à toa que, olhando para Jesus, imitando a Jesus, se comprometendo com a fé no Messias ou em Cristo, os seus discípulos foram chamados de cristãos. Lá em Atos 11, 26, os discípulos foram chamados de cristãos, aqueles que professavam fé no Cristo ou em Jesus Cristo e que imitavam as ações do seu mestre. Por isso que Pedro diz lá na sua primeira carta que por isso mesmo Jesus deixou exemplo para que nós sigamos os seus passos. Nesta ocasião, lendo este parágrafo da Escritura, eu queria convidar a você a voltar os seus olhos para esse texto e para perceber o modo como Jesus agiu. Eu gostaria de tirar aqui algumas lições junto com vocês sobre o seguinte tema: as prioridades de um cristão. Como Jesus lidou com aquela situação e como nós podemos aprender com o nosso Salvador. E também assim, procurarmos aproximar a nossa vida cada vez mais da vida de Jesus. Focar no foco que Jesus tinha, que é a própria glória de Deus. Então, olhando para o texto, nos versículos de 1 a 3, João registra, dizendo que, quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. João Batista havia recebido essas mesmas informações por causa dos judeus que estavam debatendo com os seus discípulos sobre a purificação. Nós vimos isso lá no capítulo 3, nos versos de 22 a 24. Os discípulos de João estavam discutindo com um fariseu a respeito da purificação, e agora volta para o seu mestre dizendo: olhe, aquele que você consagrou lá no Jordão, ele também está batizando como você. E João responde de um modo fantástico, dizendo que, olhe, nós somos como os amigos do noivo. Quando ouvimos a voz do noivo, nós nos alegramos, pois isso aconteceu comigo. Eu estou alegre, porque a minha missão cumpriu, alcançou o seu objetivo. Eu vim para ser a voz do que clama no deserto, para preparar o caminho está preparado, o Messias está aí. Foi assim que João respondeu. As mesmas informações chegam para Jesus. Quando, pois, o Senhor veio saber que os fariseus tinham ouvido dizer, Jesus veio saber uma informação. Que interessante para aquele que conhece os corações, para aquele que conhece o que se passa na mente dos homens. Ele veio a conhecer uma informação popular, mas tão interessante quando ele veio a saber, porque Jesus sabia de tanta coisa. Por exemplo, lá no capítulo 2, quando Maria pede a Jesus para que ele possa intervir naquela situação, para que ele pudesse fazer alguma coisa, se bem que ela não pede nada diretamente, ele diz: não é chegada a minha hora. Jesus sabia a hora que ele deveria se manifestar. E é tão interessante que nós aprendemos com Jesus que devemos priorizar a missão que Deus nos dá. A missão de Jesus está sendo priorizada quando João registra essas palavras, que quando ele veio saber disso, de que os judeus, tinha chegado aos ouvidos dos judeus, que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, e eu não sei se vocês lembram como foi que os fariseus agiram com João Batista, quando as multidões afluíam até João. Nós lemos no capítulo 1 deste evangelho, que os fariseus ficaram incomodados com a popularidade de João. E eles mandaram uma comitiva até João Batista, com uma pergunta: és tu o Cristo? Porque a popularidade de João Batista incomodava os fariseus. A popularidade de João preocupava os fariseus, os líderes do templo, aqueles sacerdotes, toda aquela multidão de religiosos estava incomodado com as multidões. E agora a informação era que mais do que João Batista, mais pessoas estavam seguindo aquele homem, mais pessoas estavam sendo batizadas por aquele homem. Quando Jesus veio a saber, Jesus sabia que uma popularidade precipitada podia trazer problemas para a missão que ele tinha que realizar. Uma missão que ele conhecia, que ele sabia a hora certa de se manifestar, de entregar a sua própria vida, como nós vamos aprender mais na frente no Evangelho de João, que ninguém tirou a vida de Jesus, mas ele mesmo a deu.
Ele mesmo se entregou, ele sabia o momento exato, quando ele ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo mais discípulos e batizando mais discípulos do que João. E aí vem aquela mesma observação que fora feita no capítulo 3. Quando lá no capítulo 3 nós lemos que ali ele permaneceu e batizava no interior do estado, no interior da Judéia, daquela região, no versículo 22. E aí nós vemos no capítulo 4, João acrescentar a ideia, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. O que vinha sendo feito por Jesus no interior da Judéia era a pregação, era a manifestação da sua glória, a revelação de que ele era o Messias. E em seu nome, ou sob sua autoridade, os seus discípulos batizavam. Paulo questiona ou discute com os coríntios na primeira carta, quando eles estavam divididos em grupos, e eles diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de de Apolo, e nem podia dizer de fato que tinha sido batizado diretamente pelas mãos de Jesus. E a mesma ideia, o que os discípulos faziam, tinha a anuência, tinha por trás a autoridade, a permissão, a bênção de Jesus. E é o que João registra aqui, que os discípulos vinham assim, realizando esse trabalho em nome de Jesus. E quando Jesus ouve que essa notícia chega aos judeus, a ação dele é de priorizar a sua missão. Não era priorizar a sua popularidade, não era querer ser aclamado pelas pessoas. Por quê? Porque ele sabia qual era o propósito de Deus, ele sabia qual era o momento certo, e ele não se deixou envaidecer pelas circunstâncias. Ele não perdeu em momento algum o foco do seu trabalho, o foco do que ele viera fazer, o foco da sua vocação, porque desde a fundação do mundo ele subsiste na forma de Deus, como nós já vimos João defender aqui no seu evangelho. E ele se fez carne, ele se fez homem, e ele viveu entre nós, e João está dizendo isso para a gente, mas como homem, ele perseverou, ele priorizou a sua vocação, e aquilo que ele havia pensado antes da fundação do mundo. Nós somos desafiados pela palavra de Deus a olhar para Jesus. E João quer que nós percebamos nele primariamente o nosso Salvador, a nossa salvação. Era essa a missão que ele estava priorizando. Mas nós aprendemos aqui com o Salvador, de que ele também é modelo para nós, e que o Senhor nos chama, e que nós temos um propósito, uma missão, como criaturas, como filhos de Deus. E a nossa missão, ela é realizada dentro da vocação que Deus chama a cada um de nós. Deus nos criou para a sua própria glória, e nós muitas vezes, movido pelas circunstâncias, nós perdemos o foco da nossa missão. Jesus não se deixou levar circunstancialmente pela possibilidade de ser afamado, pela possibilidade de ser aclamado, pela popularidade que povoava ou que era possível ser visto naquele momento. Mas ele priorizou a missão de Deus. As prioridades de um cristão, de um imitador de Jesus, é também a missão de Deus para a sua vida. É fazer todas as coisas para a glória de Deus, focado na vocação de Deus, no chamado de Deus. Mas, em segundo lugar, quando eu olho para o verso que se segue, eu percebo não somente uma trajetória, uma caminhada de Jesus, mas perceba que o versículo 4 acrescenta que Jesus tinha uma outra prioridade, ou que está dentro dessa prioridade, dessa sua missão. Era a prioridade de Jesus, era a obediência a Deus, porque assim era o foco de sua missão. O versículo 4 diz que era necessário a ele atravessar a província de Samaria. William Hendrickson, comentando esse texto, ele cita Flávio Joséfo, um historiador contemporâneo ou próximo, mais próximo do tempo em que Jesus viveu. E ele fala dessa trajetória que os judeus faziam, e que porque havia uma diferença entre judeus e samaritanos, não existia só um caminho para cruzar ou para fazer essa mesma trajetória. Existiam pelo menos 3 caminhos, 2 deles evitando passar por dentro de Samaria.
e um só caminho cruzando Samaria, que eram os caminhos que estavam mais apressados, daqueles que deveriam chegar logo ao seu destino. E ele comenta que essa expressão era-lhe necessário, ecoa as palavras do versículo 34 do capítulo 4. Era necessário, porque Deus havia determinado, ou em obediência a Deus, ele precisava cruzar esse caminho, passar por Sicar, cruzar Samaria. E nós vemos um Jesus que no versículo 34 do capítulo 4 confessa: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ou seja, o versículo 4, Jesus reconhece, ou Jesus age em obediência aos planos e propósito de Deus para a sua vida. Ele age em obediência com o propósito de glorificar a Deus. Quando lemos o final do capítulo 4, nós vamos perceber isso, a necessidade dele fazer este caminho, de viver aquela situação do capítulo 4, e percebermos esse contraste emblemático entre um homem piedoso, popular, afamado e rico, e uma mulher de má reputação e samaritana, mostrando o evangelho de Cristo, o evangelho da glória de Deus, alcançando e reconciliando consigo pessoas de quaisquer linhagem, raça, língua e nação. Nós olhamos para Jesus priorizando a obediência. Ele podia fazer o caminho mais confortável, o caminho mais corriqueiro, o caminho mais comum. E é interessante, nós vemos um Jesus que está em caminhada, e o versículo número 6 diz que ele já estava cansado da viagem. Ele está cruzando, fazendo uma trajetória, atravessando a cidade dos samaritanos. E não sei se você sabe, mas o texto vai mostrar para a gente dessa divergência entre judeus e samaritanos, que volta séculos na história para que a gente possa entender. Desde quando o reino de Israel é dividido em reino do norte e reino do sul, é que começa essa divisão. Desde quando sob Roboão, o reino é dividido e 10 tribos e meia se rebela contra Israel ou contra o reino de Roboão. E sob Jeroboão, eles se separam. Roboão reina sobre uma tribo e meia, ficando assim o reino do sul, e o reino do norte se rebela. E o reino do norte cria o seu próprio sistema de adoração. E nós vamos ficar conhecendo posteriormente que eles tentam reescrever e do que lembram a sua própria lei, ou o modo de entender a lei, conhecemos como o Pentateuco samaritano. E os samaritanos são assim, um grupo, um reino, que a capital do reino do norte é Samaria, e por isso os samaritanos. É aquele reino onde há sucessões de reinos ímpios, e que por volta do ano 700 e alguma coisa antes de Cristo, esse reino do norte ele é extinto da face da terra, sob a Assíria, e os samaritanos são dispersos, assimilando costumes e ideias de outras religiões, e os judeus os têm como impuros, indignos, e é por isso toda essa divergência, uma divergência intransponível, humanamente falando. Mas Cristo apresenta o Evangelho, cruza Samaria, com o propósito de mostrar que o Evangelho também deve alcançar os samaritanos. E ele faz isso em obediência ao plano de Deus. Nós lemos Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, que Jesus realiza uma obra de reconciliação, que as paredes que separavam, elas foram derrubadas por Jesus, fazendo dos dois um só povo, mostrando o poder do Evangelho, da obra que Jesus realizou em obediência a Deus. Ele tem poder para destruir qualquer barreira que os homens levantam para separar as pessoas. Então, olhando para a vida de Jesus, olhando para o modo como Jesus agiu, nós aprendemos que devemos priorizar a obediência. E a obediência, priorizando a missão, e dentro disso priorizando a obediência, nós chegamos ao final desse parágrafo que nós lemos e percebemos que, na verdade, e no conjunto completo, Jesus prioriza a glória de Deus. Os versos 5 e 6 mostram para a gente que ele chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, ou que Jacó dera a seu filho José. Nós vamos ver nas exposições de Gênesis, quando o pastor Augusto chegar nessa passagem que está sendo aqui alertada ou lembrada por João. É quando, sob muita luta, Jacó conquista uma porção de terra.
E depois de ter feito a divisão da terra entre seus filhos, ele dá uma porção a mais a José. Uma porção de terra que fica localizada ali próximo ao Monte da Bênção, Deuteronômio capítulo 28, ou numa cidade no Antigo Testamento conhecida como Siquém. É algo ali próximo, Sicar. É a cidade emblemática, historicamente falando, para os judeus e para os samaritanos, para o povo de Israel. Porque é para essa cidade que José pede que depois que ele morra, os seus restos mortais sejam sepultados. E nós lemos em Josué que é isso que eles fazem depois que eles conquistam a terra. Eles levam os restos mortais de José e eles sepultam na cidade de Sicar, ou de Siquém, algo próximo, geograficamente falando, ao que nós estamos nos referindo aqui, a essa cidade samaritana de Sicar. Era uma cidade emblemática, e nós vamos perceber isso no diálogo de Jesus com a mulher, quando ele se refere ao poço, se refere à terra. Esse aqui é o poço que os nossos pais beberam, com aquele orgulho histórico. É nessa região que Jesus está. E é interessante que estava ali a fonte de Jacó. É mais uma expressão interessante porque naquela região, geograficamente falando, existiam muitas fontes de água. E Jacó faz questão no seu tempo de abrir o seu próprio poço naquele lugar. Um poço que a ideia que tem aqui, fonte, é como se fosse um poço de água nascente, um poço com água viva, brotando a todo momento, talvez porque ele queria ter água dentro da sua própria propriedade, ou dentro da sua propriedade, para não ser redundante. Ele não quer consumir das fontes comuns ou públicas e tem o seu próprio poço. E essa informação histórica se torna bem importante mais no final do capítulo. Mas o que eu queria chamar a sua atenção aqui é que mesmo cansado da viagem, Jesus se assenta junto àquela fonte, por volta da hora sexta, e diz o versículo 7 que nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus pede água àquela mulher. E ele inicia numa hora, vamos dizer, cansada do dia. Estava ali assentado junto àquela fonte de água, a própria água da vida, como ele vai dizer mais na frente. E aí vem a discussão por volta da hora sexta, porque de um modo grego, pensar numa hora sexta é algo por volta das 6 horas da manhã ou das 6 horas da tarde. E pensar numa mentalidade judaica seria mais ou menos algo por volta do meio-dia. Alguns comentaristas optam pela ideia do final do dia, por causa do que acontece no final do capítulo 4, quando os homens vêm até Jesus e ouvem o que Jesus está ensinando e pedem que ele fique mais tempo com eles. Esse pedido geralmente era feito, comparando com Lucas capítulo 24, no final do dia, quando já não tinha mais para onde caminhar ou para onde ir por causa da hora, era estendido esse convite. Então a maioria dos comentaristas acham que Jesus estava no final de um dia de caminhada, cansado, exausto, e nós vamos ver mais na frente, seus discípulos tinham se afastado daquela situação para ir comprar comida, quando aquela mulher se aproxima, numa hora mais ou menos que era comum pegar água, mas que ela se aproxima sozinha, por causa da sua reputação, como nós vamos ver mais na frente no capítulo. Mas o que eu quero ver aqui nessa passagem é que Jesus se aproxima de uma mulher e inicia um diálogo com a mulher, porque a prioridade de Jesus naquele instante era a glória de Deus. Não era o seu descanso, não era a satisfação das suas necessidades, não era a sua reputação como um homem judeu, de estar sendo visto junto de uma fonte, sozinho com uma mulher de uma reputação ruim, e iniciando uma conversa como os seus discípulos se assustam quando retornam e o veem assim fazendo. Mas nós vemos Jesus expandindo a glória de Deus, iniciando um momento de diálogo onde ele se manifesta como o próprio Cristo, e aquela mulher se torna um veículo de comunicação, uma missionária, e ela vai e anuncia o que ouviu aos homens samaritanos, e aqueles homens samaritanos vêm até Jesus no final do capítulo 4. Nós vamos ler no capítulo 5, texto que foi lido aqui pela manhã, que aqueles que reconhecem e que creem em Jesus Cristo honram ou glorificam a Deus como Pai. Nós vemos Cristo comprometido com essa missão, com esse desejo, a glória de Deus, o foco da sua existência, a prioridade das suas ações, era o cumprimento da sua missão, era que o nome do Senhor fosse glorificado. E nós vemos isso num contexto dado por João, um Cristo que não se distraiu com as circunstâncias, um Cristo que priorizou, não o que era mais fácil, mas o que deveria ser feito em obediência a Deus. Um homem que almejava que a sua missão se cumprisse, que Deus
fosse glorificado. Nisto nós lemos o final do texto, quando ele lembra que ali está a fonte de Jacó, e que ele estava cansado da viagem, e que ele se assenta naquele lugar, e ele podia muito bem dizer: estou tão cansado, essa vai ficar para depois, não vou começar a conversa com essa mulher não. Eu estou já fui tão cansativo, não tinha um animal para eu andar montado, meus calcanhares estão estourados, eu estou com tanta sede, tão cansado, eu vou esperar esses discípulos voltarem, eles estão demorando. Se fôssemos um de nós naquela situação, tínhamos muito a reclamar. Mas nós vemos um Jesus que tinha prioridade em sua vida. E é por isso que ele diz no verso 34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus estava comprometido com a sua missão, com a obediência, com a glória de Deus. São apenas 6 versículos introdutórios de um capítulo, mas eu acredito que existem muitos desafios ou muitas aplicações para nós como cristãos. Olhar para esse texto, perceber esses detalhes e aprendermos ou nos confrontarmos com o modo como o nosso Mestre, o nosso Salvador agiu. Primeiro, nos consola saber que Jesus foi bem-sucedido em tudo que ele implementou. Ele foi bem-sucedido em sua missão, em sua obediência, ou no propósito de glorificar a Deus. E saber disso deve alegrar o nosso coração, porque o que ele realizou foi uma obra perfeita de salvação, de redenção. E João está registrando esses passos de Jesus, essas ações de Jesus, para que nós possamos ter segurança nele, sabendo quem ele é e o que ele realizou. Por isso, olhar para um modo simples, como Jesus viveu, e alcançou e realizou uma obra tremenda, completa, perfeita, que nos transportou do império das trevas, por meio do que ele fez, para a sua própria luz. O nosso coração precisa aprender, o nosso coração precisa se satisfazer, se alegrar, olhando para a vida do nosso Mestre, para a salvação que há em Jesus Cristo. E é a primeira coisa que eu queria pontuar diante dessa introdução deste capítulo 4. Olhar para um Jesus que suportou as aflições e realizou uma obra perfeita. Ele driblou todas as dificuldades e cumpriu a sua missão. Ele subiu à cruz e ele consumou. Deus seja louvado pela vida de Jesus Cristo, pela obra que ele realizou. Mas eu paro aqui e eu olho também e pergunto a você: o que é prioridade para a sua vida? O que as suas ações, as suas escolhas evidenciam a respeito do que é prioritário para você? Porque quando eu olho para Jesus, nessa introdução do capítulo 4, eu percebo esse Cristo que está comprometido, que priorizou a sua missão e que, por causa disso, ouviu falar do que os judeus comentavam, ele se desviava do que podia ser um impedimento para a realização da sua obra. Ele priorizava a sua missão, ele não perdia tempo, ele não perdeu o foco. Nós muitas vezes nem sabemos, ou não definimos em nosso coração para que existimos. E se você é um bom presbiteriano, tu já sabe pelo menos a pergunta 1 do Catecismo Maior e Menor: qual é o fim principal do homem? E a resposta nós sabemos: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Mas você já definiu isso como a prioridade da sua vida, como o foco da sua existência? Ou você vive aleatoriamente, de acordo com as circunstâncias? Você tem sido? Olhar para Jesus confronta-nos a avaliarmos a nós mesmos. Ele não buscava popularidade, aceitação, fama. O que ele queria era cumprir a sua missão. Era como se fosse o seu alimento diário. E ele não precisava repetir mantras de manhã. Ele estava focado. Ele tinha o foco no que ele vivia para ser e fazer. O que você vive para ser e fazer? É interessante também que olhar para esse texto, esse versículo 4 me chamou a atenção, por que era necessário? Só tinha esse caminho? Não. Mas Jesus não teve dúvida. Podia ser o caminho menos popular,
o caminho menos aceitável por um judeu. Mas eu paro e pergunto para nós diante desse texto: você tem dúvida quanto à obediência quando esta não parece ser o caminho mais fácil? Obedeço ou não? Faço ou não faço? Senhor, se eu agir de acordo com o que o Senhor pede, eu vou sofrer tanto, eu vou ser tão mal visto, eu não vou ser aceito, ninguém vai me curtir, ninguém vai compartilhar o que eu digo, vão me cancelar. Esse é o temor do nosso tempo. Nós tememos essa popularidade, nós tememos não ser aceito pelas pessoas. Jesus sabia qual era que ele deveria se manifestar, e conduzido por essa missão, ele não hesitou em obedecer ao Pai, em falar, em testemunhar, em agir, em ser, em se portar. Mas às vezes, quando a gente está ali vivendo aquela fase da vida, né, que toma as decisões principais da vida, quando os adolescentes estão ali e os amigos pressionam a agir, a gente sabe o modo que deve agir, a gente sabe qual é a verdade bíblica que vai ser violada, mas a gente teme o que os nossos amigos vão dizer, não ir para aquela festa, não dizer não para aquele namoro com uma pessoa incrédula. A gente teme o que os colegas da mesma idade vão dizer da gente na escola ou nas redes sociais, se eu não ouvir as mesmas músicas esdrúxulas, para não usar outro adjetivo. A gente teme em obedecer, por medo do que pode acontecer humanamente falando. E nós olhamos para um Jesus que tinha a obediência como a sua própria comida. Você é hesitante em obedecer ao Senhor? Você é hesitante em declarar o seu imposto de renda? Você é hesitante em se submeter àquelas leis que vocês são tão assim, meu Deus, o meu comércio poderia ir muito melhor, o meu empreendimento poderia ser, se eu não tivesse que pagar esse imposto? E o nosso testemunho vai sendo comprometido com essas hesitações, com essas concessões, com esses pecados privados. Aprenda com o Mestre: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Mas eu queria ainda pontuar por fim e perguntar a você, na verdade: há intencionalidade nas suas ações? Quais intenções estão por trás do modo como você vive, age e fala? Por que você fala o que fala? Para que você fala o que fala? Por que você é o que é e para quê? Eu olho para o nosso Mestre e ele não dava, como diz minha mãe, um ponto sem nó. Havia uma intenção por trás de cada ação. Ele não cruzou o caminho por Sicar só porque era o caminho mais rápido. Ele não iniciou um diálogo com uma mulher prostituta, samaritana, só porque ele era inclusivo. De jeito nenhum. Ele tinha uma intenção por trás de cada ato e palavra. Nesse contexto, e o contexto da sua vida, a intenção dele era glorificar a Deus. Ele não esquecia. Ele tinha intenção de realizar uma obra completa e perfeita, abrangente, uma obra universal. Ele tinha intenção que as pessoas vissem nele o que é viver para a glória de Deus. Quais as intenções de suas ações? Pergunto, reitero, por que você faz o que você faz? É só com a intenção de ser o alvo dos olhos das outras pessoas, dos afetos alheios? É para ser o centro das atenções? É em busca de popularidade? É em busca de aceitação do público, de fama, de poder, de influência sobre as outras pessoas? Jesus fugia das circunstâncias porque ele sabia a hora certa que ele deveria se manifestar. Não era por temor dos homens, não era por desejo de fama, era por intenção. E ele tinha uma intenção. Como cristãos, nós precisamos ter Jesus como nosso Salvador e a sua vida como modelo para as nossas vidas. Por isso que as prioridades da vida de Jesus devem ser as nossas prioridades. E se almejamos ser bem-sucedido em nossas vidas, na nossa missão de glorificar a Deus e gozá-lo para sempre,
nós precisamos imitar Jesus, priorizando a missão, a obediência, a glória de Deus. Feche os seus olhos e avalie diante do Senhor a sua vida como cristão. Você entende que tem uma missão neste mundo e que para desempenhar essa missão você precisa obedecer a Deus, e que assim fazendo você estará glorificando o seu nome? Avalie seu coração. Que intenções há por trás de suas ações? Será que você tem vivido tentando satisfazer as pessoas ao seu redor? Ou satisfazer aquela ideia que você criou de você mesmo? Jesus nos ensina hoje que o propósito da nossa existência é glorificar a Deus, é satisfazer aquele que nos chamou. Essa é a intenção das suas ações? Pai, muito obrigado por Tua palavra que nós ouvimos neste dia, Senhor. Obrigado por essa porção do Evangelho de João, que introduz esse momento tão marcante da vida do nosso Salvador, deste diálogo, Senhor, que confronta e manifesta a salvação. Obrigado por essa porção que mostra como nosso Senhor se portou diante dessa pressão popular e, em obediência ao Senhor, não abriu mão da sua missão, do propósito da sua existência, da glória do nome do Senhor. Diante desse texto tão simples, Pai, nós nos perguntamos e nos avaliamos e pedimos a ajuda do Teu Espírito, para que o Senhor possa nos conduzir ao que é verdadeiro, ao que é puro, ao que é santo, ao caminho eterno. Senhor, vê se há em nós alguma intenção de roubar a glória que é Tua, vê se há em nós alguma intenção de viver sob a pressão dos homens e a expectativa dos homens. Vê se há em nós, Senhor, algum caminho mau e nos conduz pelo caminho de Cristo, pelo caminho eterno. Ajuda-nos, Senhor, a viver como cristãos neste mundo que tem se tornado, Senhor, tão complexo, tão difícil, tão tenebroso, tão rebelde à Tua palavra. Senhor, tem misericórdia de nós, que nós não venhamos ceder aos ecos ou aos gritos do pecado, ou das pressões sociais, ou deste mundo, mas que possamos, Pai, sentir prazer em Te obedecer e em Te honrar, mesmo que isso traga para nós algumas dificuldades, ou até mesmo a perseguição, Senhor, porque nós sabemos que aquele que quer viver piedosamente será perseguido, e que quando passarmos por esses momentos, Pai, possamos ouvir o Seu Filho dizer que bem-aventurados sois vós, quando por minha causa as pessoas mentindo disserem todo mal contra vocês. Que nós vamos ter prazer, até mesmo nas dificuldades, se essas vierem de uma vida piedosa, Senhor. Sustenta a Tua igreja, abençoa o Teu povo na disposição de honrar, de glorificar o Teu nome. Encoraja os jovens e adolescentes que têm levantado a bandeira do cristianismo e vivido de um modo piedoso. Abençoa os homens e mulheres, as famílias, Senhor, que têm, Senhor, permanecido firme no desejo de priorizar o Teu reino e não têm cedido igualmente às pressões populares, Pai. Nos dá discernimento para vermos neste mundo e para Te honrarmos com o que nós somos, fazemos e intentamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.